que a princípio então nós temos aqui a nossa planilha de despesas terceirizadas. E a gente tem aqui, então, os códigos da despesa, as despesas em formato de descrição, as empresas, Jacem, Fênix e a Cactus, e o melhor preço aqui para cada uma delas. Quantidade de serviço, então nós temos tudo aqui, né? Quantidade de serviço, total da despesa, desconto, valor a pagar e aqui empresa a contratar, né? Então aqui só, eu já tinha feito isso daqui, só vou dar um print aqui para mandar para vocês com os valores já corretos. Eu vou apagar e a gente vai realizar novamente, né? Que a gente ainda não tinha feito essa parte. Então, mandei para vocês aí no chat, ok? Bom, então, só vou apagar aqui para a gente conseguir realizar aí cada uma delas, tá? Então, no caso aqui, nós temos, então, a primeira informação que ele pede aqui, né, é o melhor preço. Então, o menor preço eu consigo fazer através da fórmula mínimo. Então, eu tenho aqui igual a mínimo, abro parênteses, e eu trago aqui do intervalo de Jacem, que é o meu C7, até o meu E7, ok? Fecho parênteses, dou um Enter. Então, o menor preço, o mínimo, é 210. Então, esse é o preço mais baixo, né? E nós vamos seguir aqui conforme. E aqui a quantidade de serviços foi utilizada aqui 2 para esse exemplo. Então, o total da despesa vai ser o melhor preço vezes a quantidade de serviço, que é 2. Então, eu tenho aqui o valor de 120. Do lado, eu tenho o desconto. Então, o desconto, como é que vai funcionar? Então, aqui embaixo, eu tenho aqui a fórmula de desconto. Se a quantidade de serviço for acima de 2, o desconto é de 10% sobre o total da despesa, se não, zero. Então, voltando para cá, nós temos, então, a seguinte fórmula. Aqui, G7, que é a minha quantidade de serviço, for maior do que 2, então, eu tenho aqui no total da despesa vezes 10%, correto? Então, visualizando lá novamente. Se a quantidade de serviço for acima de 2, o desconto é de 10%. Perfeito. Então, venho para cá. Se não, é zero. Então, eu coloco ali só o zero, fecho parênteses e dou um Enter. Então, essa é a nossa primeira fórmula aí, que é a fórmula de... Vou estar passando para vocês lá no chat, tá? Perfeito. O total a pagar, então, nós temos o H7, que é o nosso total de despesas, menos o I7, que é o desconto, tá? Então, aqui no caso, como não tem desconto nenhum, não é maior do que 2, né? Se fosse maior e igual a 2, né? Ou igual a 2, poderia ser aqui o desconto de 10%. Como é somente 2 a quantidade, então eu não tenho aqui. Beleza? Perfeito. Então, aqui eu tenho 3 quantidades de serviço agora. Então, menor preço, aqui é o melhor, eu tenho aqui igual a mínimo. Dou um Enter, abro parênteses, eu tenho aqui o número 1, então que seria aqui esse intervalo. Dou um Enter e pronto. Trouxe para mim aqui 300, que é o melhor preço aqui do Jacem. Beleza? Então, 300 aqui, o total de despesas eu tenho igual a melhor preço vezes a quantidade de serviços. Então, eu tenho aqui o valor de R$ 900. Então, como ele é acima de 2, a quantidade, eu tenho um desconto de 10%, que vai me dar o desconto de R$ 90. Então, para fazer esse cálculo, eu tenho que, se, abro parênteses, a minha quantidade de serviço for maior do que 2, então eu faço o total da despesa
vezes 10%. Se não, 0. Fecho parênteses. E aqui já trouxe para mim aqui o desconto de R$90. Aqui ao lado eu tenho o total a pagar, que seria igual a total despesa menos o desconto de R$90. Então, eu tenho aqui R$810. Empresa a contratar. Então, esse aqui eu não tinha passado para vocês, né? Então, como é que vai funcionar esse empresa a contratar? Eu vou ter aqui um cálculo referente a. Aqui embaixo eu tenho a regrinha. Então, se o melhor preço for igual ao preço de já 100, então já 100. O que que é isso, né? Então, vamos lá. Se o preço, né, que é o melhor preço, for igual ao preço de já 100, vírgula, então já 100. Então, vamos lá novamente. Eu vou colocar aqui, né, de uma forma mais lenta aí para vocês entenderem aqui esse conceito, tá? Então, eu tenho aqui igual a se, abro parênteses. Eu pego F7, que é o meu melhor preço. Se o meu melhor preço ele for igual ao preço de já 100, que é esse de 230, então, aí eu dou uma vírgula, eu coloco aqui já 100. Automaticamente, se for realmente, ele vai escrever lá para mim já 100 dentro da minha célula. Então, como eu preciso passar pelos outros dois preços, eu dou uma vírgula, eu trago o se novamente e eu abro parênteses. Teste lógico. Se o meu melhor preço for igual ao preço de Fênix, que é 210, vírgula, então Fênix. Se não, vírgula, eu tenho cactus. Aí eu não preciso verificar, né? Se for menor, automaticamente ele já vai entrar aqui no do cactus, tá? Então, ficou tranquilo aqui essa ideia, galera? Deu para entender aqui? E neste caso, eu teria que passar aqui o do Fênix também, né? Para verificar se ele... Não, automaticamente ele já entraria. Mas a gente poderia colocar aqui só por garantia, né? Então, por exemplo, aqui, se eu colocaria o melhor preço for igual ao preço. Ah, não, como é igual, eu não preciso. Então já poderia dizer automaticamente, né? Se ele não é igual ao de Jacen e não é igual ao de Fênix, automaticamente ele tem que ser igual ao do Cactus, né? Então eu não preciso fazer essa última verificação. Era o que eu já tinha em mente mesmo. Então aqui ficou claro essa ideia do se aqui para a empresa contratada? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo? Perfeito. Então a gente vai fazer isso para todos eles, né? E a princípio, essa parte de cima seria isso. Então nós já vimos o melhor preço, vimos aqui a quantidade de serviço, vimos também o total de despesa, desconto, total a pagar e a empresa a ser contratada. Excelente. Então agora a gente vai para baixo aqui, onde nós temos uma nova fórmula, que é a fórmula do soma-se. E como é que funciona esse soma-se? Então, eu tenho três Professor, desculpa bases aqui. interromper, mas você pode mostrar o de desconto de novo, por favor? Posso sim. De desconto aqui, então eu tenho, se G8, que é a minha quantidade de serviço, for maior do que 2, então, aí eu faço aqui o total de despesa vezes 10%, para dar o desconto aqui no produto. Senão, ele vai dar zero, não vai dar valor nenhum de desconto. Então, da onde que eu tirei isso daqui? Da regrinha aqui embaixo, ó, desconto. Se a quantidade de serviço for acima de 2, o desconto é de 10% sobre o total da despesa. Se não, zero. Beleza? Então, para cada um deles tem aqui, ó, total despesa, valor a pagar, tendo o melhor preço e a quantidade de serviço a ser realizada. Total a pagar aqui embaixo. Total da despesa tirando o desconto.
melhor preço é o menor entre os 3 empresas. Então, eu trabalho com a função mínimo. Beleza? Voltando aqui, então, para o soma-se, a gente vai ter o seguinte. Então, nós temos aqui uma função nova, uma fórmula soma-se. E essa fórmula ela tem aqui o intervalo, critério e o intervalo soma. Esse intervalo vai ser aqui responsável às empresas contratadas. Então, eu tenho aqui no caso, né, por exemplo, aqui para o Jacem, né, total a pagar para. Então, ele vai somar se tiver o conteúdo que entra no critério Jacem. E aí os valores correspondentes aqui, que é o intervalo da soma que ele vai realizar. Então, como é que funciona isso de forma prática? Então, primeiramente, eu preciso ter as empresas contratadas aqui, né? Então, o mesmo cálculo que eu vou fazer para cá, eu vou fazer para cá também. Então, a diferença é que, né, eu vou trabalhar aqui em vez de F7, melhor preço agora é F8. Em vez de C7, eu tenho C8. Em vez de C5, eu tenho C5 também mesmo. Se F7, que agora é F8, for igual a D7, que no caso agora vai ser D8, então D5, que é o Fênix. Se não, eu tenho aqui o E5, que é o Cactus. Então eu tenho aqui já 100. E automaticamente agora, lá eu já tenho 810, ó. Porque ele está somando todos que tiverem o conteúdo já 100 daqui. Então, como é que funciona esse cálculo? Eu tenho aqui primeiramente o intervalo. Qual que é o intervalo? As empresas a serem contratadas. Então, eu pego todo o intervalo, de K7 até K16. E aqui no critério, eu trago, entre aspas duplas, já 100, que é o quê? Quando tiver o conteúdo já 100 dentro da célula, o que ele vai fazer? Ele vai vir nesse outro intervalo, que é de J7 até J16, e ele vai somar todos que coincidirem com já 100. Por exemplo, 810 coincide com já 100. 420 não coincide, por isso que ele não coloca. Beleza? Então, o soma-se serve para isto. Vou colocar lá. Total a pagar para soma-se. E a fórmula do soma-se. Então, primeiramente para Jacem, né? Porque é para essa fórmula aqui. Já para a outra, que é Fênix, eu tenho aqui o quê? Igual, soma-se, abro parênteses, qual que é o meu intervalo? Todas as empresas. Eu quero somar todas que tiverem aqui dentro que coincidir com o quê? Coincidir com Fênix. Qual que seria o meu intervalo da soma que ele vai somar? Todos os valores aqui ao lado. Então, eu coloco aqui, dou um Enter. Ah, eu joguei com Fênix com Z ali, nada a ver, né? E agora aqui com X ele já deu certo. E trouxe para mim o valor de 420. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 400, e aqui eu tiver mais um Fênix, agora já aumentou lá, ó. Agora já está com Fênix 820, que é o quê? 400 mais 420. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Tô acompanhando. Tô sentindo que vocês estão meio quietos hoje. Bom, então continuamos. Total dos totais a pagar. Então, o que que eu tenho aqui? A soma de J7 até J16, que é o meu total a pagar aqui. Então, eu seleciono a soma e dou o Enter. Então, como eu tenho ali no momento 420 e 810, ele dá a soma aqui para mim. Esse quantidade a pagar acima de 2.000, esse daqui, ele é o conte-se. Então, ele vai contar se houver. Então, o que que seria esse tipo de conta, né? No caso aqui, eu tenho, então, conte-se o intervalo, inicialmente, que é o quê? O total a pagar. Então, ele vai contar se houver, no caso, um número maior do que 2.000.
Então, eu tenho essa identificação aqui. Então, como é que vai funcionar? Igual conte.se, abre parênteses, o intervalo. Eu quero saber o total a pagar. Então, eu pego todo o intervalo total a pagar, dou uma vírgula, abro aspas duplas. E tenho aqui agora, no caso, o valor maior do que 2.000. Fecha aspas duplas, fecha parênteses. Então, no caso aqui, inicialmente eu não tenho nenhum, né? Por enquanto eu tenho 400 e 800. A partir do momento que eu tiver aqui 2.100, por exemplo, opa, já contou um lá. Então, ele já somou a quantidade. Então, ele vai contar se houver a incidência de um valor acima de 2.000. Se eu tiro lá e deixo sem nada, automaticamente agora ele muda para zero aqui. E aqui, quantidade a pagar abaixo de 800. Então, como é que vai funcionar? Igual fonte.se, abro parênteses, o intervalo, todo o valor total a pagar. Eu tenho aqui, então, uma vírgula, abro aspas duplas, coloco aqui menor do que 800, né? Abaixo de 800, e fecho com aspas duplas e o parênteses. Então, ele já contou que tem um valor que é menor do que 800, que é o 420. Beleza, galera? Então, aqui seria isso. Para a quantidade de empresas, conte-se. Então, aqui é a mesma coisa, só que ele vai contar aqui a quantidade de empresas que foram, quantidade de vezes que a empresa foi contratada, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a de já 100, né? Então, o que que mudaria aqui do meu cálculo? Igual a conte-se, a mesma coisa que o anterior, só que aqui eu tenho um intervalo de empresas contratadas. Eu dou uma vírgula, eu coloco entre aspas duplas o valor ali, que é da Jacem que eu quero procurar. Então, Jacem, fecha aspas duplas, fecha parênteses. Então, a Jacem, ela foi contratada uma vez, aqui na vez aqui do lado, né? Então, se eu colocar mais um Jacem, ele já muda para 2. Beleza? Então, essa planilha aqui, planilha 5, tá tranquilo, galera? Vocês conseguiram fazer? Ou tem alguma dúvida aqui? O Luiz passou. Como é a fórmula do si? Que tem 2 si? Quando tem 2 si, você vai utilizar aqui, então, no caso, igual a si, abre parênteses, vai fazer o teste lógico. Por exemplo, 300 for maior ou igual a 400, aí você dá uma vírgula e coloca aqui alguma coisa, né? Ah, então, sei lá, valor vezes 10%. Se não, em vez de ele entrar no se não, valor se falso, eu coloco um se novamente e abro parênteses. Então, é assim que vai funcionar a utilização aí de 2 cis, quando tem mais de duas condições, né? Onde eu não tenho só um valor verdadeiro e um falso, eu tenho mais de um. Eu só esqueci a fórmula do total a pagar. Total a pagar tá ali em cima, Otávio. Dá uma olhadinha ali, ó. Eu acabei de escrever no chat ali, 19,19. Beleza? Então a fórmula tá ali em cima. Que no caso aqui, total a pagar. Você está falando do total a pagar daqui? Porque aqui é só o H7 total despesa menos o desconto, né? Agora, se for total a pagar utilizando soma-se, é só o primeiro intervalo aqui que ele pede, que é em relação aqui ao intervalo das empresas contratadas, qual que é o critério que eu quero atingir, por exemplo, já 100, né? Eu quero só pagar e somar aqui, no caso, a empresa já 100, né? Somar a quantidade que tem de total a pagar. E aqui, o intervalo da soma é todo aqui o total a pagar. O que coincidir com já 100, ele vai somar. Então, galera, acho que dessa daqui tá ok, né? E a gente pode dar sequência aí para a próxima, que é a planilha 6, a nossa última planilha aqui da atividade da aula de ontem. Então, aqui ele pede, né, função se resolva. Então, a loja X, em suas vendas de produtos eletrônicos no atacado, adota a seguinte política de desconto.
compras iguais ou acima de 40 mil, por tipo de produto, tem 5% de desconto. Compras abaixo de 40 mil, por tipo de produto, não tem desconto nenhum. Então, o que que faria aqui neste caso, né? O total da compra, eu teria, então, o meu igual ao valor unitário vezes a quantidade. Então, eu teria aqui o total da compra 31 mil. E aqui, o valor do desconto seria uma fórmula se. Então, se o meu total da compra for maior ou igual a 40 mil, né? Por tipo de produto, tem 5% de desconto. Então, eu colocaria ali vírgula. Eu adicionaria, então, o total da compra vezes 5%. Beleza? Se não, zero. Se não, ele não tem desconto nenhum, né? Abaixo de 40 mil, não tem desconto nenhum. Então, fecho aqui e dou Enter. Então, como ele não atingiu 40 mil, não tem desconto. Então, eu poderia aqui trabalhar com essa ideia para todos eles. Beleza? Rosimari, não consegui ver o total da compra. Total da compra aqui, Rosimari? É só a quantidade vezes o valor unitário. Então, o valor unitário, o valor por unidade, é 450. E foi comprado 70. Então, tem que fazer 450 vezes 70. Tá? Aí eu tenho o total da compra. Beleza. Então, por exemplo, aqui, né, na Microsystem. Então, eu tenho aqui um igual a 60 vezes 870. Então, eu tenho um valor de 52 mil. Então, vou aplicar lá. Se, abre parênteses, o valor da compra for maior ou igual a 40 mil, vírgula, então eu faço total da compra vezes os 5%. Se não, zero. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, eu tenho aqui 5% de desconto numa compra de 52.200, eu tenho aqui 2.610 de desconto. Beleza? Então, aqui seria este exemplo. Então, aqui em cima, né? Aqui tá as respostas aqui embaixo. Então, televisor não tem desconto, o de baixo 2.610 e aí assim por diante. Então, aqui ele passa, refazer a tabela do exercício 1.1.1 com a nova política de desconto a seguir. Então, compras iguais ou acima de 65 mil tem 10% de desconto. Compras iguais ou acima de 25 mil tem 5% de desconto. Compras abaixo de 25 mil não tem desconto nenhum. Então, tem algumas fórmulas aqui a mais que a gente ainda não trabalhou, mas vai ser aí como se fosse uma revisão da semana, tá? Essa aula 4. Então, eu tenho aqui no caso uma planilha para soma. Então, eu tenho aqui soma ou sum. Então, qualquer uma das duas funções você consegue trabalhar. E aqui soma por número. Então, no caso aqui, ele está pegando aqui é, todos os intervalos aqui, né, de x e de y. E ele traz para cá. Então, ele faz a soma de todos os números por intervalo. Então, no caso aqui, o intervalo apenas por intersecção, seria no caso aqui só o contorno, né? Então, 10,50 e 40,80. Então, eu tenho aqui as três fórmulas para eu trabalhar com a soma de números, números por número, intervalo, intersecção. Eu tenho aqui sem função. Então, no caso, seria um exemplo aqui. Eu poderia trabalhar aqui só com igual. Então, por exemplo, aqui meio de 30 menos 10,30 vezes 24. Então, eu tenho aqui 2, né? Então, seria um exemplo aqui sem utilização da função. Eu também tenho com função, que seria o total, né? Então, no caso aqui, a soma, intervalo de E16 até F16, para a tarefa 1 e 2 aqui. Tem também o com função e duração, que no caso, pegando entrada e saída. Então, F19, que é a minha saída, menos o E19, que é a minha entrada. Então, se eu sair às 16 horas e eu entrei às 8 horas, eu tenho aqui, então, 8 horas aí de duração, ok?
Para data, sem função. Então, no caso aqui, pegando a entrada aqui de maio até abril, então, no caso que são 30 dias, e com função, diferença entre datas, eu tenho aqui a soma, utilizando o E22 menos o F22. Então, o E22 seria a minha entrada, a minha saída, no caso, 1 de maio, e a minha entrada, que foi de 1 de abril, ok? Então, menos essa. Eu tenho 30 dias aqui também. Então, esse seria aqui para a fórmula soma, ok? Então, tudo que a gente já trabalhou aí durante a semana, aqui só de uma forma um pouco diferente, tá? Uma visualização aí um pouco diferente, trabalhando com, aqui no caso, né? Coordenadas, então x e y, vamos trabalhando de várias formas. Soma por número, intervalo, intersecção. Por hora, sem função, com função e com função e duração. Aqui por data, sem função, com função de diferença entre as datas. Modo quociente. Então, modo quociente aqui, a gente tem o mod. Então, é uma função que a gente vai trabalhar, que ela tem o número e o divisor, no caso, né? Então, por exemplo, aqui, 10 mod 2. Então, no caso aqui, eu peguei 10, que é o nosso mod, dividindo por 2, então, que é o divisor. Então, se eu dividir o número 10 por, no caso aqui, 2, esse que seria o div, ele pegaria o divisor aqui. Só ele tá dando esse número quebrado, né? Então, 3 dividido por zero não dá, né? Para dividir um número por zero, por isso que ele dá erro, tá? Então, no caso aqui, 4 mod 3, eu tenho o valor de 1, então só sobra 1, né? E aqui, se eu tenho 10 divididos por 2, não sobra nada, eu tenho zero aqui. E a sintaxe do quociente, então quociente, eu tenho o número e o denominador. No caso do exemplo aqui, então, por exemplo, o quociente 10 por 2, divididos por 2 dá 5. 4 por 3 sobra 1 e por 3 por 0 não sobra nada, né? Então, só aqui alguns exemplos mesmo. Multiplicação. Nós teríamos aqui, então, multiplicação de número 1 para o número 2, né? Então, nós temos aqui 3 formas, que seria o intervalo. Então, por exemplo, estou multiplicando todo o intervalo aqui, 22 multiplicado por 3, multiplicando por 12 e por 51. Então, eu tenho aqui o valor de 40.392. Por intersecção, então, o que seria intersecção? Então, seria de F10 até F13. Então, eu pego lá a coluna F10 até F13. E eu pegaria também a coluna E11, que seria aqui, até G12, que seria aqui. Então, seria a intersecção. Então, eu tenho aqui a multiplicação, o número 14. E eu também tenho aqui a combinação de intervalos, que seria aqui no caso de E10 até E11, seria um intervalo, e E12 até G12 seria um outro intervalo. Então, só algumas coisas a mais aí que seria interessante para vocês conhecerem também. Média. Então, nós temos aqui alguns tipos de médias. Então, por exemplo, média número por número. Então, eu tenho aqui um número, por exemplo, 7, e outro número 7,8. Então, aqui eu tenho a média 7. Entre 7 e 7,8, eu tenho 7,4. Intervalo. Então, eu pego aqui do intervalo de F12 até G12. Teria aqui uma média de 8,1. Intersecção. Então, eu pegaria aqui de F11 até G13. Então, F11 até G13. E de F12 até H12. Então, posso fazer por intersecção ou por combinação de intervalos também, que seria aqui no caso de F11 até F13 e de G11 até G13. Seria a combinação de intervalos.
Então, eu tenho uma média de 7,9. Outras fórmulas de média, eu tenho a média com 2 As, que seria essa utilização aqui, né? Então, e a média Si, também tenho, que seria o intervalo, o critério e o intervalo média. Então, aqui no caso, a diferença entre a média normal e a média com 2 As, então seria aqui no caso, a média com 2 As, eu tenho aqui um intervalo, por exemplo, que ele está pegando de E16, então E da coluna 16 até G16. Então, pegando essas três notas aqui, eu tenho a média aqui de 6,7. E a segunda é a média normal, né? Então, abro parênteses, eu tenho aqui o intervalo, fecho parênteses, né? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 4, não muda aqui muita coisa na fórmula, né? Aqui eu tenho média, número 1, vírgula, número 2, e aqui nessa média eu tenho valor 1 e valor 2. Só essa diferença mesmo. Bom, então aqui seria essas, vocês podem utilizar aqui, né? A média aqui de faturamento entre os meses. Vocês podem fazer vários testes aqui utilizando a média, né? Por exemplo, faturamento de 2019. Então, pegando aqui só os anos de 2019, eu tenho esses três faturamentos. Então, ele vai pegar aqui média Si. E esse média Si seria o quê? Então, eu tenho aqui o primeiro intervalo, que o intervalo é os anos, né? Então, de 2019 até 2022. O meu critério é 2019, que é o ano que eu quero pesquisar. E aqui depois seria a minha média de intervalo. Então, seria o faturamento aqui de todos os meses. Então, isso aqui seria o quê? Ele vai fazer a média se no critério aqui I20, que é 2019, houver faturamento. Então, ele verifica que tem 3 faturamentos e ele faz a média entre esses 3 faturamentos. Beleza? Do ano 2020, 2021 e 2022 é o mesmo. Faturamento aqui por cidade, então também seria a mesma ideia. Média se, a diferença é que aqui eu tenho aqui o meu critério seria então barreirinha, né? Que seria a minha unidade, tá? Então ele vai verificar todos que tem barreirinha, vai verificar aqui os anos e vai passar o faturamento de barreirinha, Alto da Glória e Tarumã. Beleza? Máximo e mínimo. Então a gente tem aqui essa função que a gente já trabalhou, né? Então, máximo com acento, número 1 e número 2. E aqui embaixo eu tenho os números. Então, por intervalo, então eu pegaria aqui de G13 até G24. Então, pegaria todo o intervalo. Intersecção, trabalharia com aqui, por exemplo, né? G16, G13 até G16 e F14 até F15. Então, poderia fazer por intervalo, por intersecção e por combinação de valores. Então, combinar um valor com o outro, por exemplo. Eu poderia pegar aqui, no caso, o máximo por essa utilização. O mínimo seria a mesma ideia, né? Só que a diferença aqui é que eu tenho o mínimo. Então, a gente já utilizou. Potência. Então, a gente tem aqui potência igual a, no caso, número e potência. Então, por exemplo, potência utilizando 2 e 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. Potência utilizando 4 elevado a 4, que é o F13, F13. Então, 4 elevado a 4 é 256. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4. Então, nós teremos esse resultado de 256. Potência de 3 elevado a 2. Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Aqui está 2 elevado a 3 no caso, né? Então, se a gente for fazer conforme o exercício, é 3 elevado a 2. Aí ficaria certo aqui, daria o resultado de 9. Achei estranho aqui. Nesse caso, estava incorreto, né? Bom, então aqui tem algumas formas, né, de realizar a potência aqui. Então, Excel e aqui o resultado. E vocês podem brincar aqui com essa fórmula. Conte valores. Então, aqui, conte valores. Como é que vai funcionar? A sintaxe dela é conte ponto valores. Eu tenho valor 1, 2 e assim por diante. Então, um exemplo aqui que ele pega é conte valores do intervalo de G10 até o último aqui, que é a Laís. Então, ele vai fazer a contagem. Então, os que tiver em branco, não tiver conteúdo aqui dentro, ele não vai contar. Então, ele conta aqui, por exemplo, né,
Eu tenho 19 funcionários, menos 1, 2, 3, 4. 19 menos 4 dá 15. Então, ele conta os valores que tem conteúdo lá dentro, que tem valor. Continuum. Continuum tem o valor 1 e valor 2. Então, seria na mesma ideia. Ele pega aqui o intervalo de E10 até E29 e ele verifica aqui, no caso, quantos números eu tenho ali dentro. Então, ele verifica que eu tenho 19 números. Beleza? E o conte se, aqui a gente já viu, né? Então, conte se intervalo e critério. Então, por exemplo, geladeira. Ele vai pegar aqui o intervalo de todos os nomes e vai verificar no critério B14. Qual que é o B14? Geladeira. Então, ele vai verificar quantas vezes tem o número, né, o nome geladeira lá dentro. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, está correto ali. E aí, aqui para número também, né? Conte-se e ele verifica aqui por número 1. Então, ele pega aqui o número 1 e vê no intervalo aqui que ele joga de os números aqui atrás. Ele verifica quantas vezes o número 1 aparece, que é 0. Que no caso aqui não é número 1, não dá para pegar, né? Tem que pegar exatamente 1, 22 e 1, 2, 3. Então aqui o número 1 aparece 4 vezes, 22 aparece 4 e 1, 2, 3 aparece 7. Beleza, galera? Então essa é a atividade aí para vocês realizarem até o final da aula, tá? Então, para quem ainda não terminou, eu vou deixar liberado para que vocês possam fazer o envio de todas as atividades que a gente trabalhou essa semana. E para quem já finalizou, pode realizar aqui essas planilhas que eu passei para vocês hoje, tá? Então vocês podem fazer o envio lá. Eu estou liberando para que vocês possam enviar até domingo, tá? No máximo ali 11h59. Então passou para a semana que vem, eu já não vou permitir mais o envio. Aí vocês vão trabalhar com as atividades que nós vamos realizar na semana que vem. Nós vamos sair um pouco agora a ideia de fórmulas e nós vamos trabalhar aí com dados, nós vamos trabalhar com automações, figuras, inserções, layout de página. Então, são outras situações aí que a gente vai trabalhar a partir de semana que vem.